Raquel Balzac. Estou eu aqui sozinha para fazer essa pergunta para vocês, porque nada mais, nada menos, a minha convidada é a Raquel. Muita honra! E viemos aqui para falar sobre constelação familiar. Que é uma terapia, assim, que eu tenho muito apreço, muito carinho, tenho, assim, resultados pessoais, e a gente gostaria de estar compartilhando com você um pouquinho dessa experiência, né? No caso da Raquel, a formação e sabedoria, que eu sempre falo que ela é muito sábia, conduz muito bem a constelação. Então, voltando aqui sobre a constelação familiar, que foi consolidada por um padre alemão, missionário, Bert Hellinger, e está sendo utilizada como uma ferramenta extraordinária, hoje em dia até mesmo no judiciário, nas questões de separação, guarda, em hospitais, como terapia complementar, hospitais e clínicas que também estão utilizando, e as terapeutas, as psicólogas também estão indicando, né, porque ela está sendo de grande contribuição. E nada mais, nada menos que a Raquel, que está aqui, a minha amiga, e sábia para falar sobre o assunto, porque ela tem a formação, e tá aí, né, Raquel? Boa noite. Boa noite. Obrigada pelo convite de ser entrevistada do nosso podcast. Sim. Eu sou facilitadora de constelação já há alguns anos. Eu conheci a constelação em 2012. E quando eu conheci a constelação, eu falei, cara, é isso que eu quero para minha vida. É isso que eu quero fazer. E foi apaixonante, assim. Eu também, a primeira vez eu também passei por uma sessão, foi a primeira sessão que eu passei, foi o senhor Dionísio Arria, em 2012, que fez essa constelação. Ele veio de São Paulo, né? Ele fez a constelação para um grupo. E na ocasião, eu ainda demorei, eu acho que uns 3 anos para eu conseguir encontrar uma formação. Sim. Eu fiz a minha formação com o Tuco Gabriel, aqui em Santos mesmo, só que nesse intervalo que eu não conseguia fazer a formação, eu ia em todos os grupos de constelação. Eu ia pelo menos a cada 15 dias para São Paulo para participar de grupos, porque eu realmente fiquei assim, apaixonada pela técnica, né? Que ela, como você falou, ela foi consolidada, né? A gente fala que ela tem o fundador, o pai da constelação, que é o Bert Hellinger, que ele é um ex-padre, né? Ele serviu ao clero durante 25 anos, e aí um dia ele decidiu que não fazia mais sentido para ele, que ele teria que ajudar de outras formas. E a constelação, ela vem de várias terapias juntas, né? Bert Hellinger, ele se formou em psicanálise em Viena, ele fez terapia transacional, hipnose ericksoniana, PNL, Gestalt. Então, são várias terapias junto de uma mesma terapia, além das bases científicas que a gente trabalha, né, como a teoria das cordas, a física quântica. Então, são várias informações, várias terapias, várias possibilidades dentro de uma só. E é por isso que eu falo sempre, né, que ele é um acelerador de processos. Ah, sim, com certeza, né? A gente até brinca às vezes, porque eu tenho o privilégio, né, de participar dos grupos da Raquel, e a gente brinca, né, que a gente fala que a gente viaja no tempo, né? Porque é fabuloso, assim, o sistema, o mecanismo que tudo vai ocorrendo, né? E a gente encontra crenças da ancestralidade, e a gente até vê um vislumbre, assim, das possibilidades do futuro, né? É maravilhoso, é maravilhoso. E a constelação, para mim, ela se tornou uma filosofia de vida. Então, eu uso a constelação no meu dia a dia, o tempo todo. É claro que, com o passar do tempo, a gente vai sabendo lidar um pouco melhor, né? Porque senão a gente também fica muito bitolado. Mas eu consigo enxergar a constelação, a filosofia da constelação em tudo. Então, isso, para mim,
No meu processo de autoconhecimento foi muito importante. Ah, Muito sim. importante. Né? Porque, às vezes, a gente fala de autoconhecimento e as pessoas acham que do dia para a noite vai fazer assim. Vai no estalar de dedos e a coisa vai, né, se resolver. E não é um processo, é um tijolinho em cima do outro que você vai construindo a sua base forte. E, para mim, a constelação, ela veio nessa pegada do autoconhecimento. O que eu acho interessante na constelação é porque ela abre o campo e ela vai dar uma mapeada naquele problema que no caso, a pessoa, né, que vai constelar traz, e ela mapeia ali de uma forma tão pontual que a pessoa passa a ter, assim, a enxergar, né, expande um pouco a consciência da pessoa e ela passa a enxergar as possibilidades que ela tem de resolver aquele problema. E eu acho tão, assim, ela é tão gentil porque a ferramenta, a técnica é tão gentil que ela não fere o livre-arbítrio da pessoa, né? A pessoa tem a oportunidade de enxergar tudo aquilo que aflorou, que foi apontado ali, ali no momento, no campo energético, ali na terapia. Você pode estar seguindo, né? Ou você, porque não é fácil, né? Às vezes é doloroso, né? Você tomar decisões, você fazer movimentos, né? Porque muitas vezes você sai você sai assim, ali daquela situaçãozinha de conforto, né? Uhum. Mas você também tem a possibilidade de repente ficar onde você quer. É o que a gente fala das escolhas. Exatamente. Né? Quando a gente abre um campo de constelação, que é um trabalho energético também, né? Quando a gente abre esse campo, a gente traz essas possibilidades que você está falando. Sim. E a constelação, ela olha pela linha da vida. Então, eu vou olhar para mim, vou olhar para os meus pais, para os meus avós, e aquilo que eu resolvo em mim, e aquilo que eu escolho melhorar em mim, eu também escolho não passar adiante. É verdade. Eu trago uma solução. Muitas vezes, a mudança e a solução, ela vem de uma forma energética. Eu brinco, às vezes, com alguns clientes, que eu falo assim, é a mesma coisa que você estar gestando. É verdade. A criança está ali e o processo é natural. Né? Uma hora, ela vai nascer, uma hora ela vai sair, e aí a mudança está feita. Você já mudou, você já deixa de ser uma mulher para ser uma mãe, ou uma nova mãe. Você assume uma nova vida. Exatamente, você assume um novo papel, né? Você assume um novo papel. Você deixa de ser filha para você ser mãe. Exatamente. Você deixa de ser filho para ser pai. Então, esse processo, às vezes, no meu caso, né, quando eu fiz essa primeira constelação, a mudança para mim foi, tipo, em uma semana as coisas começaram a pipocar e eu falei, cara, funcionou. É verdade. Isso é muito bom. E algumas vezes, como já teve constelação que eu fiz para mim, que eu pedi para colegas fazerem, que o processo já é mais lento, a coisa não caminha, né? Ou quando chega lá 6 meses, 7 meses, sei lá quanto tempo se passou, eu falo, nossa, isso aqui está sendo resolvido hoje em decorrência daquela constelação que eu fiz lá atrás. É verdade. Aquele processo. Porque a gente também precisa de um tempo para se moldar, né, para mudar, para perceber também a mudança. Muitas vezes depende muito mais da gente do que da própria terapia, independente de qual seja, não só constelação, mas psicanálise, sei lá, reiki, não me vem nada assim, sei lá, uma terapia familiar, algo que você faz. Muitas vezes depende de você, não vai depender só da terapia. É verdade, até a terapia convencional, né, que a gente faz com o psicólogo, por mais que você tenha o profissional, ela tá te dando todo um suporte emocional ali, mas assim, o comportamento, a responsabilidade da mudança, ela é da pessoa, né? É a pessoa que tem que se enxergar, se autoconhecer e ver qual que é o seu lugar, qual que é o seu papel, qual que é a sua função. Mas, assim, a psicóloga, ela não sugere, ela pode dar orientações, mas ela não vai
em nenhum momento apontar o que você vai ter que fazer, né? Ela pode dar sugestões, ela pode abrir mostra caminhos. Mostra né? caminhos, Mostra mas a intenção, o caminho, o primeiro passo, e se vai fazer ou não, é sempre da pessoa em si, sempre da pessoa. E o que eu acho interessante na constelação, ela tem um avanço, assim, muito forte, né, na terapia que você faz, assim. Às vezes, por mais que você esteja fazendo uma terapia convencional, por isso até mesmo o que hoje em dia os psicólogos estão utilizando também, né, como reforço. Porque o psicólogo, muitas vezes, ele pode ele dá um respaldo emocional, né? Mas, assim, às vezes, determinado aspecto, ele não, às vezes, consegue distinguir, porque a constelação, ela proporciona você mexer num campo de crenças, paradigmas, informações que você foi acumulando, ou coisas que você trouxe lá dos antepassados. Eu recebo muito, apesar do CRT ele não aprovar, né, a constelação como forma terapêutica, mas eu recebo muita indicação de psicólogos. Sim. Né? E o que eles me passam de retorno? Aquele cliente que empacou em um processo, quando ele passa pela constelação, ele vai. É muito rápido essa transição. Por isso que eu falo que a constelação ela funciona como um acelerador de processos. Porque, junto com outra terapia, ela ajuda você a passar mais rápido. Sim. Pela situação. Ela ajuda você a perceber melhor. Né? E até, às vezes, desfazer mal entendidos, porque algumas vezes a gente olha só pelo nosso prisma. É verdade, né? Só pelo nosso prisma. Quando, na verdade, você, parado em uma esquina, você tem milhões de pontos de vista diferentes. Se tiver 20, 30 pessoas à sua volta, cada uma vai te ver de uma forma diferente. E isso também é uma coisa que eu acho que a constelação que ela traz, que ela é muito bacana. Ela muda, né? Ela traz opções de pontos de vista. E aí você vê que você não precisa ficar engessado naquela crença determinada. É verdade. Sua, de um pai, de uma mãe, de um antepassado, já do que vem lá de trás. Eu acho, assim, eu sou suspeita para falar, porque eu acho fascinante, assim, como eu já colhi os frutos, eu já colhi os resultados, então eu sei bem o alcance, né? E eu também já fiz terapia tradicional, que me ajudou muito, foi essencial. E, inclusive, fiz até terapias de vidas passadas. Foi muito boa também. Aliás, acho que eu comecei com... Quando eu conheci terapia, eu comecei com a junguiana, né? Eu era paciente, aí depois eu fui para vidas passadas, e a vidas passadas, ela começou a me abrir outras opções, diversas opções de terapia. E aí, justamente, após terminar minha terapia de vidas passadas, que veio essa indicação de constelação. Tudo fluiu. Que aí, quando eu conheci, né, foi quando eu conheci a constelação. Hoje, muita gente não conhece, não sabe, mas ela está muito mais divulgada, melhor propagada, né? Como você falou, ela foi para o jurídico, ela contribui, né? A última informação que eu tive é que cerca de 90% dos casos que passam por uma constelação, ela não tem a necessidade de ter outras sessões, ali está resolvido. Ela está sendo muito usada na parte jurídica, na parte da mediação, né? Na mediação. Que é uma fase, assim, muito delicada, né? Porque o juiz, ele sempre faz vamos dizer assim, essa convocação das partes para tentar resolver da melhor forma possível, né? Que até a audiência de conciliação, que os especialistas costumam chamar. E ela está sendo muito efetiva, porque ainda mais a vara de família, que envolve não só casal, mas muitas vezes filhos, né, crianças, é um processo muito dolorido. Então, você ter uma ferramenta que possa amenizar, então, está sendo, assim, muito bem aceita.
E ainda bem. E ainda bem que está dando tudo certo, porque o sistema judiciário, às vezes, ele é dolorido, é doloroso, sabe? E é moroso, né? E é moroso. E é moroso. Uma coisa que, às vezes, as pessoas perguntam também, né? Quando não conhece e vem algum questionamento, mas é para mim? Serve para mim? Vai resolver meu problema? Não sei. É verdade, Porque, às vezes... a pessoa, ela quer uma solução, como todo mundo quer uma solução do seu problema, só que, assim como uma constelação não serve para todo mundo, não é todo mundo que vai se adequar a esse tipo de terapia, talvez uma psicanálise não é para todo mundo, uma terapia de vidas passadas não é para todo mundo. Né? Então, cada um, ele se adequa, né, ao que é melhor. Assim como eu estava falando, né? Passei pelo processo da Jungiana, passei pelo processo da terapia de vidas passadas. É como se o terreno estivesse sendo preparado para chegar numa constelação. É exatamente isso que eu pensei. Parece que estava sendo preparada para chegar ali. Já preparada para talvez até para ter uma visão, né? E assim, do que acontece várias coisas da vida, né? Não só as terapias, mas outros processos que a gente passa, né? É verdade. Uma coisa que eu achei interessante fazendo uma comparação não do que é melhor ou o que é pior, não é isso. As terapias que eu fiz de vidas passadas foram muito interessantes e me ajudaram muito na época, né? Só que elas são assim, elas têm um limite com relação ao campo, né? É basicamente eu e eu, né? Eu e eu. A gente não mexe, a gente não mexe com a parte dos antepassados, né? E a constelação, ela tem essa configuração, né? O campo dela abre... a terapia de vidas passadas, você até pode enxergar um pouco a sua ancestralidade, mas, isso eu estou falando por mim, do que aconteceu. Mas a base central era eu como pessoa e a forma que eu me relacionava com as pessoas que estavam ali no meu ambiente cotidiano, vamos dizer assim, né? E a constelação eu achei interessante porque o campo foi um pouco maior, né? A gente foi com relação à minha pessoa, mas também a gente pegou a ancestralidade e a forma que até um ancestral meu, por exemplo, lidava com o cotidiano e com o meio dele. Então, era eu tratando aqui, no hoje, no presente, o meu cotidiano, né? Como os antepassados. Exatamente, e eles lá, e aí traz ele como ele lidava também com o entorno dele, com as questões que apareciam ali para ele. Então, por isso que eu falo, é uma viagem no tempo, porque é uma coisa simultânea, eu estou aqui no agora e estou lá no passado. A gente estuda epigenética. É verdade. Dentro da constelação familiar, porque a gente entende que temos memórias genéticas. E eu sempre repito isso, né? Que em 10 gerações, 11 contando conosco, são 4.094 pessoas diretas. Ou seja, recebemos memória genética, DNA, informações de 4.094 pessoas. Mais ou menos 300 anos, né, de história. Ai, meu Deus, é muita gente, né? É muita coisa. Ai, meu Deus do céu. Isso sem contar os tio-avós, os primos. É só os diretos mesmo. Avós, bisavós, trisavós, só essa galera. E é muita gente. Então, eu sempre reforço isso. 300 anos de história. Quanto de amores, desamores, tristezas, rancores, crianças que se perderam, crianças que foram abortadas, guerra. Tem guerras aí no meio. É verdade. Gente que foi embora de um país, que chegou aqui, que saiu daqui, que voltou. Então, é muita informação dentro dessa nuvem. É verdade. É muita informação que a gente acessa. E muitas vezes a gente repete algum padrão, alguma situação que a gente nem percebe. Tenho certeza que alguém já falou para você, nossa, você faz igualzinho a sua mãe.
É verdade, meu marido. Igualzinho seu pai. Meu marido, é engraçadíssimo. Às vezes parece que eu tô com a minha sogra dentro de casa e ele também com a sogra dele. As duas sogras conversando na cozinha. Só para assistir, né? E na verdade somos só nós dois, mas tá as duas mães ali. Gente, vocês não estão vendo, mas o marido e o diretor estão ali atrás da sogra. Ele tá fazendo umas caras bem esquisitas. Mas eu lembro que minha mãe falava assim para mim, você anda igual o seu pai. Eu falava, imagina, meu pai, né? E eu acho assim, que eu nem pareço tanto com meu pai, e eu não pareço nada com minha mãe, que minha mãe é brasileira, meu pai é japonês, só que hoje eu vejo muita semelhança física com a minha avó. Ah, tá. E a mãe dele, seria a mãe a mãe dele. dele. Ah, tá. E eu realmente ando igual meu pai. Chegou a essa conclusão. Cheguei a essa conclusão. Então, às vezes, são informações que a gente nem percebe. A gente nem percebe. Tá dentro desse inconsciente familiar. Às vezes, a gente pega informações desse inconsciente coletivo, mas é muito mais do familiar, que eu brinco que é a nuvem, né? Tá a informação lá, eu vou lá, pego na nuvem e trago para mim e começo a usar essa informação. Isso não quer dizer que é bom ou que é ruim. É só uma informação. Né? Princípio de constelação, o não julgamento. Não tem ruim, não tem bom, não tem certo, não tem errado. Tem aquilo que precisou acontecer. As consequências, cada um que se vire com ela. E o que a gente faz dentro da constelação? Pegar essas consequências, aquilo que não foi tão bom, porque o que é bom a gente não lembra. Não, a gente sempre lembra do que machucou, né? Do que doeu, né? Voltando ao exemplo da mãe e da sogra. Quando é alguma coisa que não é bom. Geralmente, a gente não quer encrenca em casa. Mas é com todo mundo. Mas é assim mesmo, você pega... Ou o pai ou a mãe, quando a criança faz mal criação, fala, tá dentro, ó. Igualzinho a sua mãe, igualzinho a seu pai. Por quê? Você olha para aquilo que não tá bom. O que tá bom... Ou é mérito meu, ou é mérito de alguém, mas o que tá bom você não olha. Não, e eu tô aqui pensando que eu não tinha como ser uma pessoa... Eu não tinha como ser uma pessoa 100% normal, né? Porque essa crise de identidade era direto. Eu sou filha de pais separados, né? Então, e aí tinha situações, épocas que a minha mãe falava que eu tava igual ao meu pai, e o meu pai falando que eu era igual à minha mãe. Então, como a gente puxa, né, essa ancestralidade, ela é muito forte, né? E aí o outro, no caso, meu pai reconhecia coisas que vinha da minha mãe e a minha mãe reconhecendo em mim coisas que vinham do meu pai. Porque você é o quê? Metade 50% pai, 50% mãe. Nós somos o terceiro elemento. Nós não somos filhas, somos o terceiro elemento. Porque nós somos constituídos de pai e mãe 50% de cada lado. A gente recebe isso, a gente recebe as informações genéticas, físicas, né, de fisionomia e tudo mais, a gente recebe a herança cultural dos nossos pais, só que são duas pessoas distintas, de famílias distintas, que também receberam seu DNA distinto. Então, nós somos uma terceira pessoa formada por essas duas. Então, tudo que eu nego no meu pai e na minha mãe, eu estou negando em mim. É verdade, é uma questão até delicada, né? Porque às vezes a pessoa não se dá, a pessoa não se dá com o pai, não se dá com a mãe, e aí tem essa questão, a gente está reconhecendo, a gente se reconhece tendo os mesmos problemas e defeitos que eles têm, né? O efeito espelho, tem muita coisa que, eu tô falando, agora vai ser encrenca mesmo, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, esse final de semana eu vou almoçar na casa da minha mãe, vai ser complicado. Mas tem coisas que eu me invoquei várias vezes, né? Tive uns contratempos lá com ela, e eu depois, assim, quando entrei nessa fase de autoconhecimento, eu reconheci os defeitos que eu apontava o dedo para ela, eu tendo os defeitos, né? Então, hoje, quando meu marido fala que às vezes eu tô lá meia Dona Helena, eu nem falo nada, porque eu sei que é isso mesmo. Mentira, É a Dona Helena. É a Dona Helena. Raquel, pegando o gancho, a gente está falando de pai e mãe, né? E aí,
Assim, eu gostaria que você desse um breve aí, um resumo sobre onde que a gente pode utilizar, né? A gente vê assim nos bloqueios, por exemplo, pessoa que não tem problema de dirigir, de repente pode estar utilizando essa ferramenta para desbloquear esse medo de dirigir, os relacionamentos que a gente vê entre pai e mãe, marido e mulher. E o que mais? E a gente tem até decisões, né, de pessoas aí que às vezes está querendo, uma proposta de emprego, mas para que eu aceite essa proposta de emprego, eu tenho que mudar de cidade, eu tenho que fazer um movimento, mudar de casa. É uma decisão que vai mexer muito, né, com o ambiente dela ali familiar. Ela pode estar recorrendo à constelação familiar. Pode. Eu vou pegar o gancho de relacionamentos, que eu acho que fica um pouco mais fácil de explicar. A gente pode constelar qualquer tipo de situação. Tá. Né? Qualquer tipo de situação. Porque o que a gente vai fazer na constelação? A gente vai buscar informação se aquilo começou na minha infância, se aquele padrão, aquilo está se repetindo porque eu trouxe do meu pai, da minha mãe, ou de uma geração lá da oitava, terceira, quinta, sei lá, que geração. Algo que vem se repetindo desde lá de trás. Mas os relacionamentos, eu acho interessante que quando eu não tenho um bom relacionamento com os meus pais, fatalmente, não é regra, mas provavelmente você tem algum tipo de problema de relacionamento amoroso. Algum tipo de relacionamento no trabalho, de problema de relacionamento no trabalho, algum tipo de relacionamento com dinheiro. Porque nós aprendemos a nos relacionar com os nossos pais. São as primeiras pessoas, né? É verdade. A primeira infância é com os nossos pais. Aí, se tem irmãos, é o relacionamento com os irmãos. Se tem avós, é o relacionamento com os avós. Quando você vai para a escola, você aprende a se relacionar com seus colegas, você começa a ter uma vida social. É verdade. E nessa primeira infância, quando a gente tem dificuldade de relacionamento com os pais, porque faleceu, porque foi embora, porque não pôde amamentar, às vezes uma questão de amamentação, né, traz algum tipo de dificuldade. Então, quando a gente tem um problema de relacionamento com os pais, muito provavelmente a gente vai ter um problema de relacionamento em alguma área da vida. Quando eu faço a constelação, o que normalmente acontece? A gente fala que é emaranhamento, né? A gente tira o emaranhamento, a gente tira esse gancho de várias áreas da vida. Porque relacionamento é praticamente tudo. Tudo, é verdade. Mas relacionamento com dinheiro. Dinheiro é moeda, é espécie. Dinheiro é energia. É verdade. Tem gente que fala que dinheiro não aceita desaforo. É verdade. Né? Por quê? Porque é energia. Então, quando eu faço uma constelação de relacionamento, eu desbloqueio várias áreas. Porque, provavelmente, da forma que eu me relaciono com os meus pais, eu me relaciono com a vida e me relaciono com as outras pessoas e situações. Então, eu consigo fazer esse desbloqueio. Pela constelação, eu vejo, né, o cliente vê aonde isso pode ter começado e de que forma ele pode começar a se realinhar. A gente esteve na constelação, né, em que o masculino dizia que estava protegendo. É verdade. Protegendo o cliente. Só que para proteger o cliente, ele bloqueava os relacionamentos. Essa pessoa tinha dificuldade em se relacionar de várias formas. É verdade. Então, o que nós fazemos? A gente reorganiza, tira esse desbloqueio para que os relacionamentos eles comecem a fluir de uma forma correta. Pelo menos um pouco mais saudável. Que é o que a gente procura, pelo menos se relacionar de forma saudável. Sim, o relacionamento tem que ser de forma saudável. A gente tenta. Tem umas briguinhas assim, né? Todo mundo faz uma birrinha ou outra um com o outro, mas o contexto do relacionamento porque gente grande faz birra. Faz mais birra que criança. Mas o contexto tem que ser saudável, né? Então, e dá assim pra gente constatar problemas financeiros, né? O que a gente vai fazer? A gente vai buscar na ancestralidade ou buscar no cliente aonde isso está começando. Como eu posso começar a resolver esse problema?
porque algumas mudanças sou eu que tenho que fazer. E se eu tenho uma repetição de padrão, que é acontecer sempre a mesma coisa, de uma forma parecida, com pessoas iguais ou diferentes. Se eu tenho sempre essa repetição de padrão, e se eu escolho a mesma coisa, eu vou estar sempre caminhando da mesma forma. Na hora que eu percebo, né, fiz a constelação e percebo que eu posso fazer escolhas diferentes, aí eu já começo a mudar o meu processo. E aí a gente fala de novo, autoconhecimento. Eu começo a reconhecer e entender o que serve e o que não serve. Porque quando a gente está num padrão de repetição, muitas vezes a gente não sabe. Às vezes não, é ruim. É verdade. Pra gente. A gente está tão acostumada, a gente já se reconhece tendo aquele comportamento que a gente realmente não percebe que está num processo que está no automático. Está no processo automático. É bem interessante. Essa questão financeira, ela é muito interessante, né? Porque tem famílias mesmo que elas têm a crença, né? E foi a primeira constelação, essa de 2012, era problemas financeiros. Porque às vezes a família, ela enxerga, tem famílias, né, que enxergam às vezes a riqueza como não sendo algo bom, né? Eu não vou falar para você que enriqueci, né? Porque isso não aconteceu. Mas desde que eu fiz essa primeira constelação em 2012, eu nunca mais tive problemas sérios de financeiro, né? Porque você já viu um pobre falir? Eu estava mais do que falida. Mas foi quando eu fiz essa constelação, consegui entender o processo, vinha uma repetição de padrão dos meus avós japoneses, e eu consegui ir consertando essa situação, e eu não tive mais problemas financeiros. Nossa, interessante, né? Mas vamos dizer assim que foi uma virada de chave. Pode-se dizer. Foi. Foi um start, assim, caramba, isso aqui eu reconheci e vou mudar. Da constelação, eu acho que a minha virada de chave foi olhar para aquela terapia, participar daquela sessão e falar, cara, aqui eu sou eu. É muito bom isso, né? Quando eu estou facilitando uma constelação, já aconteceu de eu facilitar a constelação 3 horas e tá tranquila, né? É leve, é tranquilo, é bom. Eu consigo estar ali num estado total de presença, que às vezes o cliente está cansado, quase olhando para mim e falando, Raquel, encerra essa constelação. E eu estou ali, não, vamos lá. Porque a gente vai conseguir resolver, a gente vai conseguir ir a fundo do que está acontecendo. Então, eu acho que a minha virada de chave começou aí, quando eu consegui me perceber, Raquel, e falar, eu estou presente nesse lugar. Nossa, e isso é maravilhoso, né? Aí o que vem é o autoconhecimento, né? Até você estudou e se formou numa técnica, mas também se auto-reconheceu nessa técnica, né? E é maravilhoso. E aí eu vou pegar um gancho, assim, né, da gente perguntando as formas, para que as pessoas que estejam nos escutando, nos assistindo, quais as formas, assim, Raquel, a forma que você costuma montar o campo, fazer, assim, a sua constelação? As formas de trabalhar depende muito do facilitador. Tem alguns que preferem trabalhar em grupo. A constelação em si, ela começou em grupo. Bert Hellinger, ele fazia workshops de final de semana, onde todas as pessoas que estavam ali tinham uma questão para constelar. Então, quando você pega a literatura, são transcrições de constelações que ele fez, né, com famílias, com casais, enfim, com vários lugares. Então, a gente trabalha muito em grupo com pessoas, né, representando. Lembra um pouco um psicodrama da psicologia, mas não é um psicodrama. A forma de trabalhar, ele é parecido, lembra bastante. Tem gente que prefere trabalhar com os bonecos na mesa, que também já é como fala? É algo mais novo, assim? Que começou com os bonecos de Playmobil. Sim. Fazendo a função dos representantes do grupo.
Entendo. Então, a gente trabalha com os bonecos de mesa, trabalha com os grupos, e teve mais uma inovação, né, que são os bonecos na água. Na água. É uma forma de trabalhar onde o campo é bem fluido também, ele é bem leve, e aí você pode trabalhar tanto na mesa como na água, você já consegue trabalhar mais individualmente. Sim. Né? Algumas pessoas, elas não gostam de se expor, elas não gostam de trazer as questões dela para dentro do grupo. Por mais que a gente tente fazer de uma forma oculta, ou evite, né, de abrir muito a questão do cliente, mas tem cliente que ele não gosta, ele prefere fazer individualmente. E aí a melhor forma de trabalhar é com os bonecos de mesa ou de água, que é a forma que eu gosto. Mas eu tenho colegas que trabalham com cartas. Interessante também. Né? Já vi constelações também feitas com outros objetos. Tipo, não tenho boneco, não tenho carta. Vamos fazer com pedra. Tem uma facilitadora que eu conheço que ela faz com cristais. Então, as pessoas elas vão se adaptando à melhor forma que elas trabalham. Mas todas com o mesmo resultado. Sempre no foco da solução do cliente. Sempre focando numa solução, numa melhora, né, numa abertura aí de consciência, numa ressignificação de algo que precisa ser visto, mas normalmente é a forma que o facilitador se adapta. Sim, e aí até me veio aqui, Raquel, da gente até conseguir falar para as pessoas que é importante que as pessoas tenham essa consciência eu ia pedir para você assim, explicar um pouquinho essa questão da boneco, pedra, o porquê, né? Porque você vai trazer a energia, né? A consciência. Pegando, antes de eu passar a bola, só para avisar, assim, para informar, né, gente? Porque qualquer pessoa, independente de religião, é importante que as pessoas saibam. Sim. A constelação, apesar de a gente estar falando aqui sobre campo e energia, a gente não está falando aqui sobre, como é que eu posso dizer assim? Não é, apesar de, às vezes as pessoas confundem, né? Deve ser um religioso, né? Sim. Trazia muito da religião, não tem a ver com religião. Não tem a ver com a religião. Não tem a ver com espiritismo, não tem a ver com nenhuma egrégora religiosa. Né? A gente trabalha com energia e a gente trabalha com ancestralidade. Essa ancestralidade que a gente traz no nosso corpo, né? A gente traz dos nossos familiares. Então, independente, e assim, nos nossos grupos, diversas épocas, a gente tem pessoas evangélicas, tem as pessoas católicas, tem as pessoas kardecistas, tem as pessoas que são umbandistas, né? Sim. Então, assim, e interessante, às vezes, que a gente encontra um grupo de pessoas de religiões diferentes, mas com um propósito ali de se participar, se autoajudar, porque por mais que seja uma pessoa que irá fazer a constelação, que será o constelado, né? Mas, assim, não é à toa que você está ali e você, participante, também é ajudado. E aí eu vou pedir para a Raquel falar um pouquinho sobre isso. E você estava falando, né, das pessoas, até as pessoas que não acreditam. É verdade. E aí eu sempre comento de uma pessoa que eu convidei uma vez para ir na constelação e falou assim para mim, eu não acredito em nada disso, mas hoje você me fez acreditar. Sim. Porque sente o campo. Né? Você conhece a pessoa. Com certeza. Com certeza. E é muito bacana, porque o campo ele é forte. É verdade, né? Então, e às vezes as pessoas falam assim para mim, não estou sentindo nada, é indiferente. É diferente. Tá tudo bem. Isso quer dizer que tem um sentido, tem um porquê. Né? Estar indiferente, alheio a qualquer situação, também é um movimento. Sim, sim. Às vezes é a forma que a pessoa encara a vida dela, né? Sendo indiferente com várias situações, com várias pessoas. Não é à toa que a pessoa assumiu aquele papel, né? Porque a gente vai entrando, né? A gente vai entrando no personagem que nos cabe. A gente entra em ressonância com aquele personagem que a gente está vivenciando ali no campo. Então, é muito difícil a pessoa não ter nenhuma relação. Sempre tem. Sempre tem. O que acontece no campo, né? As pessoas, por ressonância,
elas acabam tendo sensações, emoções, sentimentos que são do personagem que ela está representando, né? Não tem a ver com Mediunidade, nada não. disso. Mas você sente essa energia, né? Independente de vivo ou morto, porque tudo é agora. Tudo né? é. O ontem e o amanhã é sempre hoje. É verdade. Tudo acontece no agora. Então, as pessoas, elas sentem. E é isso que me fascinou, né? E eu acho que é isso que fascina ou que assusta algumas pessoas. Né? O fato de você sentir essa energia no campo. E quando a gente traz uma questão para trabalhar, você que me acompanha bastante, às vezes a questão, ela esbarra numa questão que tem a ver com o pai ou com uma mãe, e aí, normalmente, quando tem a ver com o pai, já reduz um pouco de participantes. Quando tem questões relacionadas à vida amorosa, né, por ressonância mesmo, as pessoas elas vão se aproximando. E quando você pega um papel para representar, quase sempre, ou sempre, tem a ver com você. Por isso que você é beneficiado também. Sim. Você está trocando. É uma lei de equilíbrio, né? É uma troca. Eu estou doando, né, a minha força, a minha energia, a minha disponibilidade para estar ajudando aquela pessoa. Em troca, aquele papel também me mostra coisas do meu sistema. Sim. Algumas vezes as pessoas falam assim, nossa, fez o trejeito, falou igual o personagem. É verdade. Às vezes a gente se põe a serviço, né? Nós vamos configurar um personagem que vai fazer parte daquele campo ali da pessoa do constelado, eu como só personagem. Mas a gente adentra ao nosso campo de uma forma e você se põe a serviço que quando você vai ver, você tá tendo os mesmos modos e comportamentos da pessoa ali que a pessoa se relaciona, né? Que às vezes é um irmão, é um pai, é uma mãe, um vô, uma avó. E às vezes até situações que depois que termina a constelação, normalmente o pessoal acaba batendo um papo, né? E aí você vê relação do participante com a pessoa que ele representou. Com certeza, nossa, eu não esqueço uma constelação que a moça, ela foi constelar e era medo, tinha um medo, né? E quem foi o medo? Eu fui o medo. E eu sou uma pessoa com vários medos, assim, com vários obstáculos, mas tendo medo ali como comandante, vamos dizer assim, nesse barco. E aí ali na constelação, eu trabalhei algumas questões minhas, assim, pessoais, mesmo eu estava representando o medo dela, mas eu trabalhei o meu medo, né? Porque possivelmente vocês tinham sensações, emoções e sentimentos em relação a esse medo muito parecidos. Sim. Ou você, pessoa, ou seu campo existia esse medo. Então, por isso que trabalho. Então, todo mundo sai beneficiado. É verdade. Eu tenho vários relatos de pessoas que só participam. E me mandam mensagem falando, Raquel, minha vida mudou. A vida da minha filha mudou. A relação com fulano mudou. É verdade. Então, só de participar, as pessoas elas são beneficiadas, porque existe esse dar e receber. É verdade. Você fala que é um prazer, né? Porque depois, assim, a gente vira uma comunhão, né? Eu falo que constelação, ou você ama, ou você Eu não conheço ninguém que fala assim, mais ou menos. Mais ou menos, gosto um pouquinho. Não, ou a pessoa gosta e participa e vai sempre que é possível, ou ela não experimenta, não vai, ou se experimentou, fala, isso não serve para mim, e não aparece mais.
É verdade. A gente já teve até exemplos, né, da pessoa reclamou, ela disse que não estava fazendo parte do sistema e ela estava, inclusive ela estava adotando até o sistema do irmão da moça, né, que estava constelando, Sim. e ele foi embora no meio da constelação, campo aberto, e a moça, né, a irmã falou, meu irmão é assim, ele foi embora também. Ele está vestido igual o meu irmão. Até as cores, a forma de se vestir era igual. Então, não foi à toa, né, que ele esteve ali, participou, trabalhou algumas coisas que talvez para ele tenha sido muito fortes ali, né? E aí ele foi embora. É uma ressonância energética mesmo que a gente tem. Gente, e essa ressonância, falando em ressonância, e a gente pode abordar até a questão dos pets, né? Dos nossos bichinhos, gato, cachorro, peixe. Papagaio, a constelação também tem sido muito útil em tratar, né, doenças assim que alguns bichinhos nossos passam, né, ou comportamentos, né, que eles estão ali no momento, adotam. Então eu queria que você falasse um pouquinho também, Raquel, que eu tenho assim um carinho por essa parte pet. Então, os nossos bichinhos de estimação, eles não têm sistema de crença. Eles são maravilhosos, né? Eles têm uma mente mais aberta, pura, né? É pura, né? Então, eles não se travam. E toda vez que fala de cão e gato, que são os pets que a gente tem mais interação, né? Quando eles entram com o sistema, eles passam a fazer parte daquela família. Sim. Eles não são filhos, eles são pets, né? Algumas pessoas acabam tratando como filho, mas eles são pets. E quando eles entram nesse sistema, eles passam a fazer parte dessa família. Algumas vezes, né, eles acabam se colocando em situações de forma inconsciente, no modo de proteção e amor a esses proprietários, né? Esses tutores, né? Eles se colocam a serviço nosso, né? A serviço. Por esse amor incondicional que eles sentem. Assim, já aconteceu da gente participar de constelação que um problema de comportamento era realmente um problema de comportamento por conta do pet, por infringir uma hierarquia que ele deveria ter ali, como também a gente já fez constelações de pet que o pet adoeceu em virtude do proprietário. Sim, né? Numa tentativa, vamos dizer assim, de salvar esse proprietário. Né? E isso, às vezes, acontece também com os humanos, com os adultos. Né? A gente consegue observar isso dentro da constelação. Eu adoeço no seu lugar. Né? A gente tem até uma frase que fala, eu no seu lugar, eu por você. E alguns pets, eles fazem isso. E o legal, assim, que quando a questão é do pet, né? Por exemplo, a questão de comportamento, se essa questão de comportamento vem, né, do pet, porque ele não quer obedecer a hierarquia, né, eu lembro que teve uma constelação que eu fiz, no dia seguinte, a moça me ligou e falou assim, o que você fez com o meu cachorro? Eu falei, pronto, deu merda, né? Eu falei, por quê? O que aconteceu? Ela não latiu. Ela não roubou a comida do outro cachorro. Ela não fez a algazarra que ela fez de manhã. Então, o que você queria? Você queria que o seu cachorro melhorasse o comportamento ou que ele continuasse causando todos os dias de manhã? Porque não tem sistema de crença. Colocou na hierarquia, eu obedeço. Ah, sim, né? Entendi. Porque ela roubava a comida do cachorro mais velho e aí todo dia de manhã era uma briga. Ah, tá. Né? Como também já teve constelação do pet, né? De um gato, que normalmente não é comum o gato obedecer, como... É verdade, né? E a gata, ela protegia uma senhora de qualquer pessoa, e quando essa senhora que estava doente tinha um engasgo, passava mal, ela rodava pela casa para pedir ajuda. Coisa que normalmente um cachorro é mais fácil de fazer, né, que um gato. E não era um gato treinado. E dentro da constelação a gente percebeu que essa senhora e a gata, elas nem se gostavam. Mas o gato fazia isso para honrar
o marido dessa senhora. Ah, Então, os nossos animais de estimação, eles entram na nossa vida a serviço. Eles estão ali para nos ajudar. Então, algumas vezes até acontece deles ficarem doentes. E através da constelação a gente consegue identificar. a gente já vê algumas coisas. A gente já viu, já tivemos bastante resultados, assim, positivos, né, para os pets, assim, identificando, às vezes o tutor, o tutor às vezes nem gosta muito, né, tem alguns tutores que ficam um pouquinho incomodados, porque acaba, de uma certa forma, vem à tona alguns problemas que acontecem ali naquela família e que o animal está absorvendo, né? Tá a serviço, está honrando. Já teve uma constelação de uma cadelinha que a tutora ela ficou super chateada, mas o comportamento da cadela, né, que era um comportamento mais agressivo, era em defesa dessa tutora. Entendi. Por um problema de família, só que aí ela não aceitava a questão familiar. Então, ela falou, não, o problema do meu cachorro não é esse. Então, tá bom. Mas por quê? Para o cachorro melhorar, nesse caso, né, para a cadela melhorar o comportamento, precisa melhorar o sistema. É sistêmico. Né? Alguns veterinários, a Isabel... Ah, né? sim. A Isabel, quando ela trata de um cão e um gato, ela trata de todo. Ela trata do sistema. Ela trata da saúde do animal. Mas é certo ela perguntar como que está a família, quem foi embora, quem novo chegou, se aconteceu algum problema. Porque, às vezes, você precisa tratar o sistema que aquele animal tem inserido, a família, para que ele melhore. Não é, apesar de ser um pet, né, é lealdade pura. Porque eles, a essência deles é essa, né? Mesmo os gatos que são, eles têm uma personalidade diferente, o gato, né? Gatos sendo gatos, mas eles ainda assim ainda assim é um amor, eles têm um amor assim. O gato fica doente perto de um gato, ele vem cuidar de você. E verdade. Já tem estudos que mostram que a frequência, que o ronronar do gato, ele acalma a frequência cardíaca. Sim. De várias vezes, assim, peguei dengue um tempo atrás, a gata deitava em cima de mim e ficava lá, né, o tempo todo. E é um gato que não gosta de colo, mas fica doente, ela fica lá te fazendo companhia. Eu brinco muito lá em casa porque eu falo que a minha gata ela é uma terapeuta, porque ela não é assim muito de ficar no colo, ela não é. Mas, assim, quando ela percebe que a gente está um pouco deprimido, chateado, triste, ela, do nada, assim, ela aparece, aí ela fica ronrona, ela faz um carinho, ela lambe, né? Ela dá aquele banho, né, que a gente toma com aquela língua esfoliante, né, do gato. Então, eu até brinco, eu falo assim, ela é uma gata terapeuta, assim, porque ela tem essa percepção, essa sensibilidade. Eles têm uma sensibilidade muito grande. Sim, os gatos. Eu acredito, porque eu vivencio, né? Porque eu vejo pelos meus, são todos. E quando você tem bicha, né? Você consegue, depois de um tempo, você entende a comunicação. Né, verdade, né, como eles se comunicam com você, como eles... Cão é mais fácil, né? Cão é mais dado, né? O cão ele é mais dependente emocional nosso, né? O gato não, Mas o gato, ele tá... O cão, ele tá ali para todo tempo, né? O gato tá assim, se você precisar... Eu tô aqui. Mais ou menos isso. Não me perturbe. Só se precisar. E aí, Raquel, então a gente tem a constelação em grupo, né? A gente tem dos bonecos, você falou que você tem na mesa ou na água, né? Individual e o pessoal individual, e o pessoal também tem feito muito online, né?
Muito. Eu queria que você contasse assim pra gente, assim, como é que tá funcionando online, que a gente agora tá numa época que as pessoas, cada um tá no seu canto, né? E a gente tem tem essa oportunidade de ter essa comunicação em cidades diferentes, estados diferentes. A quarentena, né, a pandemia, na verdade, ela teve que fazer com que a gente se reinventasse em todas as áreas, né? Mudou tudo, aquela possibilidade que em algumas empresas, em alguns lugares era impossível, né, de você trabalhar remoto, de você trabalhar online, de você trabalhar no home, teve que se transformar, né? E o mesmo aconteceu com as terapias, não só com a constelação, mas psicólogos, terapeutas de outras linhas, a não ser aquelas terapias que realmente precisam do toque, do contato, né? Mas a constelação, ela funciona muito bem online, ela vem com toda a força, com toda a energia, não tem perda de solução, ela funciona perfeitamente. E tem essa possibilidade, né? Eu, por exemplo, já atendi pessoas de Portugal, Estados Unidos, porque a internet, ela encurta, né, as distâncias. As distâncias, sim, e sim. E a gente consegue, sim, também trabalhar essas questões pelo online, pelo vídeo. Tanto em grupos, eu não faço, mas tem facilitadores que fazem grupo. Online, eu prefiro mesmo fazer as constelações individuais, com boneco, na água, com cartas, porque fica mais ali eu e o cliente. E tem toda uma comodidade, né? O cliente está na casa dele, eu estou na minha casa, estou no meu consultório, e poder dar essa atenção para ele. Mas funciona como se fosse o presencial. Ai, que ótimo, é bom a gente falar, né? Porque hoje em dia a gente tem essa facilidade de comunicação e a gente está mexendo com energia, então a eficácia, né? E o resultado é a mesma. E é ótimo. Eu vou pegar, assim, eu não vou falar a minha história, assim, o meu relato, que é um pouquinho, para que eu não fique tão triste, assim, mas pegando a última constelação, que a Raquel teve a generosidade e a sabedoria de conduzir. E, assim, eu estava muito em dúvida, foi em relação a decisões que eu tive que tomar com relação ao meu pet, que era o meu filho de 16 anos. E, assim, eu estava em dúvida na época, né, se nós iríamos fazer através de bonecos, né, na água, ou se nós íamos fazer até em grupo, né? E aí, assim, o campo, ele é fabuloso, né? Quando a gente trabalha com a energia, né? E no caso, a Raquel é uma facilitadora de confiança, então tudo colabora. E aí a gente acabou acontecendo na água e com os bonequinhos, e foi uma constelação muito bonita, muito significativa, né? Para mim foi muito importante. Então, assim, eu gostaria de dar esse relato no sentido de quem está em casa, às vezes está precisando, sei lá, de alguma ajuda, de alguma contribuição para algum problema. Às vezes é tirar o véu. Exatamente. Né? Às vezes a gente, por crenças, por medos, por não estar vivendo num momento emocional bom, né? A gente fica com aquele véu, que a gente não consegue tomar uma decisão, enxergar o que é melhor para você, para o outro, para o sistema. Verdade. E o que você falou também, a gente até conversou outro dia, o sistema, ele é muito... Eu não trabalho com o meu sistema, eu trabalho com o sistema do cliente, né? E ele é muito generoso, porque o sistema do cliente, ele vai até onde o cliente precisa. Exatamente, né? Se precisa ser com uma cebola, que tem que tirar uma casca por vez, ele vai fazer com que seja uma casca por vez. Se pode ir no porradão logo, e ir lá no miolinho que vai arder, vai lá no miolinho que vai arder. Né? Porque o seu sistema, né, familiar, a sua energia, ela vai te proporcionar isso. A constelação vai até onde eu posso, até onde eu vou aguentar.
né? Ou até onde eu vou ter entendimento para aquilo. Exatamente. Eu fiquei, assim, muito grata, assim, foi tudo muito... o campo foi muito generoso, né? Porque eu tinha noção, né? Que o meu cachorro estava com problema renal. E eu tinha noção, assim, eu estava muito dolorida e muito doída, né? Então, assim, eu não teria tido condição de ter feito uma constelação muito em grupo, que abrisse muito o campo e viesse problemas, assim, de diversas formas, de ancestralidade, às vezes de tentar entender o porquê que ele estava com aquele probleminha renal, né? Eu não teria estrutura para aquilo. E aí aconteceu, assim, o campo, a gente aqui conversando, não, vamos fazer dessa forma, né? A gente foi sendo conduzido e acabou sendo feito na água, com os bonequinhos, e foi pontual, assim, a gente resolveu a questão que a gente precisava resolver, eu enxerguei o que eu precisava enxergar, e foi. Então, assim, é muita generosidade tudo, assim, flui de uma forma muito leve, e mesmo em temas e assuntos que são pesados e dolorosos. Então, assim, eu sou suspeita porque eu acho que a Raquel e a constelação é uma terapia muito gentil, ela aborda o assunto com uma gentileza, assim, de uma forma leve, de uma forma generosa. Então, eu sempre recomendo, assim, as pessoas. Eu acho, sou suspeita de falar, mas eu acho que quem procura, que deseja, né, que seja mais, tenha um salto quântico, vamos dizer assim. Você dá uma expansão de consciência, Um passo. Eu falo, é uma ferramenta quântica, né, a gente entrando por essa pegada aí, é uma ferramenta quântica maravilhosa, porque você está trabalhando ali o momento presente, e aí você vai lá no passado, e você trabalha, e você consegue ter um vislumbre, né? É feito dominó, né? Resolveu lá atrás, jogando com frente. Eu não vou falar que a gente abre o futuro, não é isso, não é assim, mas você começa a ter vislumbre da estrada, da jornada que você pode tomar ou iniciar da sua vida dali para frente. Fazer as suas escolhas. Exatamente. E tudo respeitando a sua liberdade de escolha. Sim. Então, é maravilhoso. Sou suspeita a falar. Vamos deixar contatinhos? Sim. Quem quiser saber mais, quiser conhecer um pouco mais de constelação, Instagram, @RaquelKil, e as mídias. E falando das mídias, a gente vai aproveitar esse gancho da Raquel, nós aqui agora, Balzac, que a Raquel está ali como entrevistada, mas logo ela vem para cá, tá? A gente vai teremos convidadas, né? E ela vai estar aqui do meu ladinho para a gente estar conduzindo aí esse programa que a gente está pedindo aí a orientação, a ajuda de vocês, que é uma coisa nossa, né? Vem com a gente, vamos formar esse podcast aí, um bate-papo que seja descontraído, divertido e que passe informação aí com responsabilidade, lógico. Nós estamos nas mídias, nas redes sociais, tá? Das plataformas, né, do podcast, o Spotify, o Deezer, né? E vamos que vamos, vem com a gente vai ter um linkzinho para pedir sugestão, né? Isso, tá lá no Instagram, tá no link da bio do Instagram. Então, tá lá... Instagram. Tá lá na bio, gente. Agora a gente é chique, tá lá, gente. Dê sugestões, porque, na verdade, a intenção é da gente formar isso junto com vocês. Balzaquianas, balzaquianos, e as novinhas também, e os novinhos, né? Tudo junto e misturado, que um dia todo mundo vai passar dos 30 mesmo, né? E vamos que vamos. Obrigada, Raquel, pela gentileza, pela sabedoria, por compartilhar esse conhecimento. E obrigada ao diretor, e produtor, editor também. É tudo. É tudo.